Fala rapaziada, beleza? Eu de volta aqui com mais um vídeo pra vocês e hoje vamos falar deste carinha aqui, que é o mouse da Ironcat HPC02M Pro. É um mouse que a gente consegue comprar na China e é um mouse que, digamos que, inovador. Como de costume, se for possível, deixa aquele like para dar aquela força, se inscreva no canal e agora sim vamos fazer um unboxing e depois falar do mouse. Bom pessoal, o mouse aqui em mãos, como vocês estão vendo, só que antes eu vou falar sobre a parte de unboxing desses itens a mais que vieram aí para vocês entenderem do que se trata. Então, além das paradas tradicionais que a gente está acostumado, como por exemplo grip tapes, mouse fit extra, o cabo USB-C, o extensor com receptor, ele tem três coisinhas diferentes aqui, na verdade 4, né? Que é uma chave de fenda, esse extrator de switch, que é igual um extrator de switch de teclado mecânico, tem os fits de vidro, que não é muito comum de acompanhar junto, e tem esse estojinho aqui, que tem vários switches dentro, ou seja, é um mouse modular, que a gente consegue trocar o switch, né? Como se fosse um hot swap, um teclado hot swap, só que seria um mouse hot swap, e essa chavinha aqui para a gente mexer na tensão do switch, né? Deixar ele mais ou menos firme, e eu vou demonstrar tudo isso aqui no review para vocês. Só que antes eu vou falar aqui um pouquinho sobre o mouse em si e depois a gente vê essas características que eu citei. Bom, eu acabei optando por essa cor aqui, que digamos que é um preto fumê, né? É um preto meio transparente, tá? A gente consegue ver a parte interna do mouse e tal. Tem o branco transparente também, tem o inteiro branco sem ser transparente, assim como também tem o inteiro preto sem ser transparente, tá? O link para compra vai estar aí na descrição, que é no site da MacCase ou MacKeys. E mais pra frente no vídeo eu falo aí como é que é a experiência de comprar lá. Esse mouse aqui é basicamente uma cópia do Pulsar X2, tanto o modelo mini quanto o tamanho regular, tá? Então tem os dois tamanhos também e ele vai ser praticamente o mesmo shape. Ele lembra também um pouco o Lanzu Mini, lembra também um pouco o Ninjutsu Sora, ele vai ser menor que o Lanzu regular, vai ser bem menor do que um G Pro Superlight, por exemplo, e tem um formato bem diferente do Aria XD7. Se você quiser, dá para trocar a tampinha de cima, que vai mudar um pouquinho o formato dele, tá? Mas é pouca coisa, não muda assim de forma muito agressiva, mas ele acaba ficando mais ou menos levantado na parte traseira, dependendo da tampa que você colocar. E digamos que é um shape, assim, um formato de mouse que é tendência do mercado, né? Muita galera tá curtindo esse shape, então muitas empresas estão lançando. Então é um shape assim bem bacaninha, tá? Um formato de mouse bem bacana e eu vou comentar um pouquinho mais pra frente sobre isso. E falando especificamente do mouse e da sua qualidade de construção, é um mouse realmente muito bem feito, o plástico dele é de muita qualidade, ele é um mouse sólido, porém, se a gente botar bastante pressão, assim, com as duas mãos soltas, né, sem ser segurando o mouse, ele dá um rangidinho ou outro, tá? Eu não vejo isso como um problema na qualidade de construção, até porque se eu segurar o mouse e estiver jogando e apertar ele, isso não ocorre, tá? É só se eu botar bastante pressão mesmo. O conjunto de botões também muito bem implementado, tá? O clique aqui principal não tem pre ou post travel significativo e você pode usar a chavinha aqui, ó, dessa forma, apertando e girando aqui na parte de baixo, para ele ficar mais ou menos tensionado, tá? Então vai totalmente do seu gosto e preferência. O scroll também é muito bom, as marcações dele são bem definidas, lembram um TTC Gold, eu não sei qual exatamente está implementado aqui, mas lembra muito um TTC Gold, é um scroll de bastante qualidade e não fica patinando, não tem acionamento involuntário, nem nada do tipo, então é um bom scroll e está muito bem implementado. Quanto aos botões laterais, eles são botões assim que estão bem implementados, tem uma tatilidade bem boa, tá?
Eu acho que ele tá um pouco melhor que a grande maioria dos mouses que são assim bem mush, mas tem mouse que acaba sendo um pouco mais bem intencionado, e eu acho que ele tá um pouco melhor do que a média, tá? Ele tem aquele mesmo problema, né, que acaba afundando um pouco para dentro da carcaça, mas eu acho que é pouco, tá? Na média eu achei que tá acima. E na parte de baixo a gente tem aqui para ligar o mouse, os parafusos para mexer na tensão do clique, como eu falei para vocês, os fits que não são nada demais, tá? Eu acho que vai atender a grande maioria das pessoas, mas são fits padrões, tá? São aquele padrãozão PTFE que tem um glide macio, um glide bacaninha, mas também não chega a ter a característica de um aftermarket, como por exemplo um Tiger Ice, um Tiger 2. Eu acho que ele se assemelha a um Tiger 1, por exemplo. E o grande diferencial, que é essa parada aqui que dá para remover o switch, e eu vou demonstrar aqui agora para vocês como é que funciona. E bom, para trocar aqui é muito simples, né? A gente puxa aqui essa alavanquinha, puxa para fora, pode fazer a mesma coisa do outro lado. Como vocês estão vendo aqui, já tá com o Blue Shell Pink Dot. Então o ideal é a gente tirar esse fiozinho aqui, né? É muito simples, só pegar e puxar. E para tirar o switch que a gente pode usar aqui o extrator, tá? Que é só pegar, botar a pressão e puxar. E depois pega o switch que a gente quiser aqui na caixinha e encaixa de volta aqui na pecinha. Conecta de volta o conectorzinho aqui. Depois só encaixar de novo e fechar. Bem simples e switch trocado. Bom, na questão da performance, o mouse usa o PixArt 3395. Nos meus testes, na minha gameplay, assim, é um mouse que não me deixou na mão, funcionou perfeitamente, seja jogando em nível competitivo, ou seja fazendo os testes do sensor, o mouse que tá assim perfeito, tá tudo muito bem implementado, não teve problema de tracking, não teve problema de spin out, não teve problema de interferência, não teve problema de falha do receptor, delay, input lag, nada, bem tranquilo aqui, o sensor tá performando de forma excelente, assim como outros mouses sem fio. E jogar com ele também é um mouse bem bacana, tem uma pegada muito boa, um grip muito bom, mas lógico, né, vai ter que respeitar aqui a medida dele, a medida da sua mão e as pegadas que deve ou não ficar bom, tá? Então vamos falar um pouquinho aqui sobre o shape e as pegadas que eu vou recomendar para esse mouse. E bom, como a gente viu, esse aqui é um modelo pequeno, né? Então um mouse bem pequeno. A minha mão tem 17,5 cm aqui do pulso até o meu dedo maior, tá? E basicamente eu uso ele com duas pegadas, ou claw ou fingertip, tá? Se você tiver uma mão bem pequena, tipo coisa de, sei lá, 15 centímetros, eu acho que você consegue fazer uma pegada palm nele, embora assim, é um mouse bem baixinho e pequeno, eu acho que não vai ser indicado para pegada palm, e vai ser um mouse indicado para quem tem mão pequena e mediana. Se você tiver mão grande, tá? Não acho que seja a melhor opção, só se você gostar muito e tiver muita preferência por mouse pequenininho mesmo, aí beleza, justifica você usar o mouse pequeno assim. Para isso vai ter o tamanho médio dele, que vai ser basicamente o tamanho de um pulsar regular, né? O pulsar X2 regular, que aí já começa a ficar bom também para as mesmas pegadas, né? Tanto o claw quanto o fingertip para mãos maiores, né? Aí ele vai ser o mouse mais indicado para mão mediana, para grande, o tamanho regular dele. E esse aqui mais indicado para quem tem mão pequena, no máximo mediana para pegada claw e fingertip, tá? Quanto ao peso dele, tá saindo em torno de 67 gramas, tá? Não é exatamente um mouse ultra leve, tá? Mas também não é um mouse pesado, não dá pra gente dizer que é um mouse pesado. Só tá um pouquinho mais pesado aí, coisa de 10 gramas ou até um pouquinho mais do que 10 gramas, de outros mouses, como por exemplo o Pulsar, o Lanzu, entre outros mouses dessa categoria aqui. Tem gente que vai preferir um mouse um pouquinho mais pesado, tem gente que prefere um pouco mais leve, aí vai de gosto e preferência mesmo. Quanto à bateria dele, tem 300 mAh, tá? No meu uso aqui, mais ou menos, tá? Durou em torno de 60 a 70 horas, tá? Não contabilizei exatamente, mas é uma bateria que dura bastante, tá? Embora não seja uma bateria muito grande, mas dura muito bem, principalmente se você desativar o RGB. Então de bateria aqui acho que tá bem bacana. Quanto ao RGB aqui do mouse, na câmera provavelmente vai ficar dando uns flicks, né? Vai ficar passando aqui várias listrinhas, mas é só na câmera que ocorre isso, tá? Pessoalmente ele não fica dessa forma. E assim, ele tem alguns efeitos no software, tá? Esse aqui é o mais bacana que eu acho. E basicamente ele vai ter toda essa parte aqui iluminada, tá? Que dá um charme bem bacana, é um RGB assim, digamos que diferente. Acho que não tem nenhum mouse que tem um RGB. E ele tem essa espécie de difusor aqui dentro, que dá um aspecto assim mais maneiro no RGB, né? Não brilha tanto, fica um pouquinho mais ofuscado, né? Então é um efeito RGB bacaninha, tá? E tem ali alguns efeitos no software. E aquilo, você começou a mexer o cursor, ele desliga para economizar a bateria, parou, ele volta. E se você configurar no software, né, ele vai desligar depois de um tempo. E quanto à minha encomenda, tá? Eles me enviaram por Prime Express, que é basicamente um packet standard, só que um pouco mais rápido.
A velocidade varia muito, tá? Eu recebi muito rápido, eles postaram no dia 29 e eu recebi no dia 6, né? 29/3, eu recebi no dia 6/4, ou seja, foi muito rápido. Não fui taxado também, tá? O vendedor declarou $15, se não me engano. E eles já são meio espertos com essa parte aí, né? Eles já são acostumados a mandar coisa pro Brasil, provavelmente. Ou seja, foi bem tranquilo aqui a minha encomenda, então eu imagino que a grande maioria das encomendas vindo de lá deve ser bem tranquilo também. E bom, pessoal, conclusão aqui sobre esse mouse. É um mousezinho muito bonito, muito bem feito, tem aquele probleminha do flex, mas não acho que seja exatamente um problema. Performance excelente, tá? Eu acho que ele é uma alternativa muito boa para quem quer um Pulsar X2, que vai ficar um pouco mais em conta, provavelmente comprando, que inclusive, ao meu ver, é um pouco mais bonito que o Pulsar. O shape é muito semelhante, tá? Ele só vai ser um pouquinho menos flat aqui na lateral, então é realmente uma outra alternativa para o X2. Tem esses dois diferenciais, né, que é tanto deixar o botão aqui mais pesado ou mais leve, né, mexer no tensionamento dele. A troca de switch é muito boa, até porque o switch pode vir a dar double click, então eu gostei muito dessa possibilidade, tá? Não é algo que a gente vai ficar trocando o tempo todo, pô, cansei de switch, vou usar outro, enfim. Mas ele abre uma margem, né, sei lá, de repente daqui a alguns meses eles lançam um switch novo, um switch bom, aí você queira trocar, então é bacana, né, você ter essa facilidade de testar outros switches, se der problema trocar, mas não é aquela parada que você vai ficar trocando constantemente. Mas é um recurso muito interessante, seria muito bacana ver todo o mouse vindo com essa característica, até porque tem gente que prefere um switch, tem gente que prefere outro switch. Eu, praticamente, gosto bastante do Ruano Blue Shell Pink Dot, tem gente que prefere switch um pouco mais firme, enfim, tem bastante variedade, então é bacana ter esse recurso. Não sei vocês, tá? Mas eu, praticamente, achei e queria saber a opinião de vocês, como eu comentei anteriormente, se alguém tiver alguma opinião formada sobre isso aí, queria ouvir o que vocês acham também. E do mais, pessoal, é isso. É um mouse que eu recomendo, sem sombra de dúvidas. Mouse muito bom. Eu sei que não é muito barato também, vai ser um pouquinho mais caro, mas é um produto mais high-end, tem esses diferenciais e tal. Mas é um mouse que eu recomendo sim. Mousezinho bem bacana, eu gostei bastante. Tá mais do que recomendado aqui para vocês. E qualquer dúvida que tenha ficado aí, deixa nos comentários que eu respondo assim que possível. Deixa o like para dar aquela força, se inscreva, ativa o sininho e até o próximo review.